Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Capaz de dar ao homem salvação. Amém. Pode se sentar. Olá, meus queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Macaé, CIB. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e com todos os irmãos espalhados por essa terra. Hoje eu tenho o privilégio mais uma vez de voltar a participar dos cultos nas quartas-feiras com esse livro tão bom, né? Humildade, a verdadeira grandeza, do C.J. Mahoney. E depois de a gente entender sobre uns aos outros, como foi falado na semana passada, ou nessa semana que eu estou gravando, acabei de ouvi-lo, encorajando os outros, mas como encorajar os outros se nós não estamos bem alicerçados e preparados e entendendo o que precisamos fazer com nós mesmos, perdão. E esse capítulo 10 que nós chegamos hoje trata sobre isso, convidando e buscando a correção. Coisa bem interessante, né, que é a caminhada cristã, e o autor trata sobre isso de forma muito interessante, de fazer com que nós perguntemos a nós mesmos onde precisamos melhorar e como devemos melhorar e como isso será demonstrado de forma prática. A humildade o autor trata nessa introdução que ele nos traz de forma muito interessante, mais uma vez falando essa palavra, porque eu achei mesmo que o esforço para a humildade não pode ser individualizado, porque o pecado é muito sutil e ele pode nos enganar. Então, ele convida você e a mim a buscar correção para tratar o orgulho
e cultivar a humildade. Porque ele diz, como eu disse antes, que o orgulho é muito sutil e isso pode nos enganar, isso pode nos desviar do caminho, porque muitas das vezes nós queremos, por nós mesmos, edificar as nossas vidas sem o apoio dos outros. E isso é um tema que o capítulo trata de forma interessante e ele nos traz algumas coisas que precisamos pensar sobre nós mesmos. Como estão nossas ideias, nossos pensamentos, se o orgulho precisa ser tratado e onde o orgulho está atuando em nossas vidas, né? Então, ter uma certeza de como o orgulho está em nossas vidas é muito, muito importante para o cristão tratar, e às vezes não sozinho, mas tratar com o apoio de alguém. Então ele cita que, dando uma introdução, que ele fazia parte de um grupo de vida, né, na cidade dele, e ele tinha percebido que ele tinha pecado e esse pecado tinha afetado a vida dele, e ele confessou esse pecado a Deus, e diante dessa confissão ele expôs essa queda, essa falta ou esse erro para o grupo de vida, para o grupo de irmãos. E alguns irmãos o exortaram para que ele aprofundasse mais sobre esse pecado, e ele se sentiu incomodado sobre isso. E aí eu te pergunto, porque isso refletiu na minha vida e talvez possa refletir na sua também. Quantas vezes a gente confessa os pecados aos Senhores, mas a gente não vai tão a fundo no pecado. A gente não aprofunda esse pecado e ele fica ali ainda permeando nossas vidas de forma sutil e a gente não o trata. Então o autor diz que a gente precisa observar, através de irmãos sinceros e maduros, como está o nosso pecado e se esse foi tratado com profundidade e com plenitude. Muitas das vezes a gente não percebe isso. E o livro está aqui ao meu lado, estou olhando para ele, as páginas abertas, nos incentiva a isso, né? Muitas vezes nós queremos ser gentis com os nossos pecados e eles vão minando a nossa fé e vão se tornando pecados comuns, pecados confortáveis, e esses pecados não são tratados. Então, muitas vezes precisamos afiar uns aos outros, como nós bem sabemos, através das Escrituras, e buscando a confissão de pecado uns com os outros. Essa é a forma com que o autor dá essa introdução para esse capítulo muito interessante e nos faz refletir sobre isso, como quando nós não buscamos auxílios de outros irmãos maduros, nós permanecemos cegos para o pecado, e o pecado pode e vai construir morada em nossos corações e vai nos desviar da verdade do Evangelho. Vai nos enfraquecer os outros à sua volta, enfraquecer a comunidade cristã, por que não? Essa realidade que todos nós temos pecados superficialmente tratados, isso é um grande perigo e isso alerta para nós, porque isso impossibilita a verdadeira humildade. Isso impossibilita que o cristão desfrute do verdadeiro significado de ser humilde. Ele traz muitas passagens e o autor explica isso e discorre ao longo do livro para que nós tenhamos cuidado sobre isso. Porque ele diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Essa passagem de Provérbio é muito interessante, né? Provérbios 12, 35. O sábio, na verdade, ele busca conselhos, ele não se isola no seu mundo, e é assim que o cristão deve viver. Por mais que nós estudemos as Escrituras, por mais que nós busquemos, reflitamos, devocionais, cultos nos lares, pregações, exposições, grupo pequeno, nós precisamos ouvir conselhos de sábios e confessar os nossos pecados aos sábios, irmãos da fé, deixando bem claro. Isso faz com que nós entendamos isso e percebamos que nossa caminhada sozinhos não é suficiente. A caminhada do crente é uma caminhada comunitária, como assim foi a criação desde o Jardim do Éden. Então precisamos ter isso bem alicerçado em nossos corações, para que, reunido com os irmãos maduros, a gente possa, de forma muito interessante, muito honesta e sincera, confessar, se conhecer
e buscar a humildade que esse capítulo trata, que é a humildade que vem do Senhor. Então, quando nós tentamos buscar o crescimento espiritual sozinhos, muitas das vezes, resumindo esse trecho, nós nos desviamos e olhamos apenas para dentro de nós mesmos. E aí deixamos de olhar a magnitude do Evangelho de uma comunidade que pode nos ajudar e deve estar preparada para nos ajudar. Então, a eficácia da vigilância em nós mesmos não limita a necessidade de um apoio comunitário para com uns com os outros. Isso é que o autor trata no livro de forma muito interessante. Ele também trata que nós devemos, como grupo de comunidade, buscar o Evangelho como em um grupo pequeno entre irmãos maduros, dependendo das suas circunstâncias. Devemos participar de forma ativa e não passiva. O que isso que ele quer dizer? Nós devemos confessar uns aos outros e construir a maturidade cristã dentro de um grupo cristão. Não esquecendo que o pequeno grupo, ele não é uma igreja. Ele é onde nós exercitamos os dons espirituais de forma mais sincera e próxima uns com os outros. E aí nós temos a liberdade de exercer esses dons uns com os outros e não na solidão. O grupo pequeno não é uma atividade passiva, mas sim ativa, e isso faz com que a gente possa confessar os nossos pecados de forma consistente. E aí, de forma clara, o autor traz perguntas e questionamentos para nós. Será que nós, como cristãos, estamos usando os nossos grupos pequenos como meios de crescimento espirituais e de confissão de pecados? Com irmãos maduros, com pessoas que querem o seu bem, que querem principalmente a glória do Senhor Jesus? Isso é uma das grandes coisas que nós precisamos tratar em nossas vidas como crentes e estarmos abertos para entender isso. Por isso que o discipulado é tão importante, o aconselhamento bíblico é tão importante, o legado aí na segunda igreja é tão importante como foi nas nossas vidas, porque abriu os nossos olhos e mentes através das Escrituras para a verdade que Ele espera de nossas vidas como comunidade e como cristão individualmente. Então, irmãos, esse é um conselho que eu dou, se me permitem. Não abram mão do aprofundamento teológico, mas não abram mão também da prática cristã de forma direta e objetiva, de confessar pecados, de caminhar juntos, de discipular uns aos outros, de aprender do Evangelho na vida, como bem foi alicerçado aí na segunda igreja. Precisamos disso porque se nós não entendemos que nós não somos suficientes em nós mesmos, nós caímos no erro do isolamento e na autossuficiência pecadora. Isso é um dos grandes meios de desviar os cristãos. Não importa quão extenso seja o seu conhecimento teológico, o autor trata disso também. Você precisa de irmãos que estão vendo a perspectiva de um todo da sua vida e não apenas o problema como o centro, para que possa te aconselhar de forma sincera, honesta, como o Evangelho nos ensina. Então, o mero conhecimento das Escrituras não é suficiente para você ver todo o prisma ou todas as cores que esse prisma demonstrará no entorno da sua jornada, ou da sua família, ou dos seus. Então, a confissão de pecados é muito interessante, o caminhar junto, o discipulado, é fundamental para uma igreja que pretende e deseja evoluir no crescimento espiritual. E por isso eu reforço e oro por cada um de vocês para que o Evangelho se manifeste na confiança, no crescimento espiritual entre irmãos. Ele diz que essa guerra espiritual entre eu e eu mesmo nunca acaba, né? A doutrina bíblica trata isso, nos lembra isso rotineiramente ao longo das Escrituras. Esse pecado interior é muito vigoroso, muito forte, muito sutil, e nós precisamos estar bem atentos para isso. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que é, porventura, seja o vosso querer. Gálatas 5,17. Há uma batalha espiritual que transborda dos nossos corações ainda pecaminosos e afetados pelo pecado. Isso tem sido muito exposto nas Escrituras e pelos irmãos aí na segunda igreja. Então nós não podemos perder isso de vista também. A sua guerra espiritual, a guerra do cristão, primeiramente, ela é travada dentro do seu próprio coração.
dentro do seu próprio entendimento, de não se render ao senhorio de Jesus Cristo, mesmo diante do orgulho e da certeza do pecado, e rejeitando a humildade divina de Cristo. Então nós precisamos, como irmãos, estar atentos a isso. A batalha espiritual acontece todo o tempo, em todos os momentos, e nós precisamos estar atentos a isso, porque isso é claro nas Escrituras. Nós temos grandes passagens que falam como isso. O desejo da presença de Deus deve habitar os nossos corações de forma constante. E isso vem do exercício da leitura cristã, do exercício do envolvimento cristão na comunidade cristã, que transborda numa vida humilde, de entendimento de pecados e orgulhos. E aí a gente pode tratar de forma soberana, na luz da vontade do Senhor, embasado no conhecimento da palavra da verdade. Precisamos ser vigilantes, estudando a palavra, exercendo a doutrina como ela nos ensina e desfrutando da presença de irmãos maduros. Nós não podemos perder essa parte do Evangelho. O que nós estamos ganhando, irmãos, com o Evangelho, de uma vida de disciplina doutrinária que se transborda numa vida prática, é a alegria de sermos semelhante à imagem do nosso Criador. Você já parou para pensar sobre isso? Isso talvez devia trazer alegria, o grande contentamento para as nossas vidas. O Senhor está nos endireitando. O Senhor está nos preparando para o grande casamento, quando o noivo vem encontrar com sua noiva. E isso é um privilégio que só os cristãos poderão desfrutar e já entender dele hoje, desfrutando agora. Então, essa parte que nós precisamos de ajuda é assim com toda a jornada cristã. Nós não sabíamos que éramos pecadores, nós não sabíamos que nem éramos inimigos, até sermos alcançados pela graça ajudadora do nosso Senhor. Então nós precisamos de ajuda o tempo todo na jornada. Nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos dos dons espirituais. Desfrute das orações, desfrute do aprendizado, desfrute das devocionais. Mas busque irmãos maduros na fé para conduzir e ser conduzido nessa jornada que se chama peregrinação. E por fim ele trata sempre que precisamos dessa ajuda. Você nunca ficará livre dessa necessidade de ser ajudado. Vários autores falam sobre isso, da ajuda da caminhada cristã, do discipulado e o aconselhamento. E nós não poderíamos ficarmos à mercê disso. Onde o cego não enxerga, há sempre um ombro amigo para o conduzi-lo. Essa é a verdade bíblica, que cristãos apoiam cristãos, irmãos conduzem irmãos, como nós bem aprendemos uns aos outros. Aleluia. E essa é a minha oração, irmãos. Que o privilégio da salvação abra os nossos olhos e ouvidos para saber da necessidade que temos uns dos outros para sermos afiados e crescermos no Evangelho. Que Deus os abençoe, que Deus os conduza cada vez mais para a graça salvadora, que é Cristo Jesus. Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Até breve.